Vamos continuando aqui as nossas leituras. Eu já quero comentar com vocês um pouco do livro do Manual do Conselheiro Cristão, do Jay Adams. Existem duas verdades fundamentais sobre aconselhamento cristão, e isso não é só para aconselhadores, é para todos os crentes, né, que precisam ser ditos. A primeira delas é: não existe nenhum problema novo, não existe nenhum problema pessoal, psicológico que seja realmente novo, tá? E a segunda questão é que nós precisamos ter um pouco mais de esperança na melhoria daquela pessoa que está passando por problemas. Vou tratar sobre esses dois temas hoje com vocês, e eu tive que fazer notas aqui dessa vez, porque o livro do Jay Adams é muito bom, e aí eu fiz 2 folhas de notas, ó. Ficou muito bom mesmo. O conteúdo de hoje está bem prático e desafiador, diria que é bem desafiador. Mas antes de tratar disso, quero mostrar para vocês 2 livros meus, ó. Lições aos Novos Peregrinos, está disponível no link aqui do lado do QR Code e na descrição do vídeo. Lições aos Novos Peregrinos vai tratar do essencial do meu livro Diário de Bordo, que é a leitura e interpretação da Bíblia, como influenciar a igreja local para ler a Bíblia, e ainda tem ali um extra que são conselhos de antigos escritores. Eu coloquei textos de Calvino e de Spurgeon para vocês, e esses textos é um presente que só tá nesse livrinho aqui, tá bom? O outro livro que eu quero mostrar para vocês é a última edição do Diário de Bordo, a edição definitiva, como eu chamo aqui. Tem os principais textos de todos os vídeos, dos estudos, no blog, no Telegram e tudo mais que saiu. Eu ajuntei nesse livro aqui, ficou bem interessante para vocês, todo o material que eu já fiz, beleza? Parte do Lições aos Novos Peregrinos está no Diário de Bordo também, beleza? Então é imperdível. O link está na descrição, vocês podem ir lá na Wiclap e comprar direto com eles. Vamos falar um pouco sobre o Conselho aos Novos, Manual de Conselheiro Cristão. O Jay Adams trata de forma bem prática nesse livro a forma como deve ser aconselhado aquele que está sofrendo, né? E 2 coisas me chamaram a atenção, coisas que eu não tenho ouvido em lugar nenhum. Nem ouvido diretamente sobre o tema e nem visto nas pregações ou nos aconselhamentos que eu vejo por aí. A primeira coisa é que não existe nenhum problema realmente novo, né? O que significa isso? Nós vemos no século XXI, onde qualquer coisa vira uma doença, né? E é isso, basicamente qualquer coisa diferente do normal vira uma doença. Se você anda com o pé um pouco para o lado e o outro reto, isso já virou uma doença. Ou se você tem o costume de fazer coisas erradas que vão contra a moral e a ética secular ou religiosa, isso acaba ganhando o nome de uma doença. Na real, isso eu não vou generalizar, muitos problemas que são colocados como doenças são, na verdade, fruto de pecado, né? Não todas as doenças, né, mas muitos problemas são frutos de pecado. E esta é uma forma de disfarçar a perversidade dessa geração, falando que aquilo ali não é mais um pecado, é uma doença, entende? E aí a gente tem problemas psicológicos, problemas sociais, né, problemas até dentro da igreja, que parecem ser problemas, mas na real são resultados de pecados. E a gente precisa tratar esses problemas como pecados, porque quando nós fazemos isso, nós percebemos que a raiz daquele problema é mais antiga do que parece. Por exemplo, a ansiedade acabou virando uma doença do século, mas nós sabemos muito bem o que nos deixa mais ansiosos. Ou seja, a ansiedade ela pode ser uma doença que ela pode ser provocada ou evitada. Então, nesse caso, o problema não é exatamente a ansiedade, mas aquilo que nós fazemos para ela aparecer. E geralmente o que nós fazemos é pecado. Todos nós sabemos que é pecado, né? Muitas coisas podem entrar nesse tópico, e aí a gente tem que entrar numa maneira de resolver esses problemas, né? Como é que eu resolvo a maioria dos problemas aí novos que aparecem com o nome de pecado, de pecado, de doenças? A primeira coisa a ser trabalhado é a verdade, né? O que significa verdade? Entender que nós estamos sofrendo porque estamos indo contra a vontade de Deus. Essa é a verdade. A verdade é que nós somos ansiosos, somos depressivos, às vezes somos agitados demais, não porque nós temos uma doença, mas porque estamos desobedecendo à vontade de Deus. Então, o fruto, ou a raiz da doença
é o pecado. E isso é a verdade. Entende? Por isso que a gente tem que trabalhar esse problema com a verdade, procurando saber o porquê estamos sofrendo. Né? Eu já sofri bastante com ansiedade, é o meu exemplo, né? Ansioso, depressivo, e geralmente, isso eu posso dizer com muita certeza, geralmente o que há por trás dessa doença é um pensamento que eu não quis frear. É uma vontade que eu não quis frear. Eu sabia que era errado, eu não quis frear. Olha aí, o pecado. O pecado é o problema de verdade. Se eu evitasse, eu não teria o problema da ansiedade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar a verdade. A verdade, nós sabemos onde ela está na Bíblia. Né? Então, estudando a Bíblia, entendendo o nosso próprio comportamento e o comportamento do nosso próximo, nós conseguimos encontrar onde o pecado está ali naquela doença, onde que está o pecado naquele problema, né? Isso, cara, resolve tudo, isso adianta muita coisa. Mas aí não é só achar o pecado, porque muita gente para nesse ponto, né? Achou o pecado, condena ou mata e pronto. Não, não é só assim. Assim que a gente acha o pecado, a gente tem a reação de Deus para o pecado, né? O pecado foi encontrado, ele foi avaliado. Agora vem a parte do perdão, né? Buscar o arrependimento, ou falar para a pessoa se arrepender daquele pecado. O perdão é a sequência humana do pecado. Deus ele vai julgar e vai condenar todos que vivem pecado. Tá? Isso Deus vai fazer isso. O ser humano ele tem que buscar o arrependimento e o perdão do pecado. Isso já ajuda a eliminar muitos problemas, muitas doenças, digamos assim, né? Famílias inteiras voltariam a se comunicar se o problema de fulano de tal fosse tratado como pecado e se fosse perdoado e se fosse ajudado, né? Ajudado agora não como uma doença, com remédio, mas com o perdão. Então veja bem, o perdão é a solução do cristão para o pecado. Diferente de Deus, Deus ele vai julgar com justiça e juízo todos os que amam o pecado. A ira de Deus está sobre aqueles que amam o pecado, mas ele nos chama a perdoar os nossos irmãos. Jesus nos chama a perdoar os nossos próprios inimigos, né? Então imagina, aquele parente seu que por estar em pecado sofre por isso. O certo é ir lá, fazer ele entender onde está o pecado, perdoar ele e fazer com que ele busque perdão também. E mais, fazer ele saber que há perdão para esse tipo de pecado e que ele pode ser feliz de novo, né? Feliz a partir dessa perspectiva bíblica do problema que ele tem. Depois disso, a terceira forma de tratar essas doenças, né, ou pseudociência, ou pseudodoenças, vamos fazer aqui uma aplicação da ansiedade, que é o meu problema. Né? É mais fácil eu falar de mim do que de vocês. Né? Estou ansioso porque eu estou querendo algo que eu não posso ter. É comum isso acontecer, estar ansioso por não poder ter algo que quer ter. E às vezes alguns ansiosos até gastam mais do que podem por causa de algo que quer ter, mas não pode, entende? Então olha só, encontramos o pecado, né? O pecado de confiar demais nas coisas que nós não podemos ter, ou o pecado de ansiar mais nas coisas do que em Deus. Esse é o pecado por trás da ansiedade. O pecado de se entregar a isso. Agora que eu entendi, eu vou pedir perdão para Deus, né? E se está afetando alguém do meu lado, eu vou pedir perdão para ele, ou vou perdoar aquele que está sofrendo pela ansiedade. Agora que nós sabemos o problema, pedimos o perdão ou buscamos a reconciliação com Deus e com o próximo, eu preciso evitar aqueles gatilhos que me deixam ansioso, entendeu? Agora eu preciso avaliar quando eu fico ansioso e evitar esses problemas. Esse é o processo que eu chamo de santificação. Após encontrar o problema, clamar pelo perdão, não fazer de novo, não cometer de novo aquele problema. É claro que no caso da ansiedade, de alguns outros problemas, é um processo lento, né? Você não deixa de ser ansioso da noite para o dia. Você tem que reaprender a pensar nas coisas. Então, o ansioso, ele está vivendo no futuro e no passado ao mesmo tempo, no presente ao mesmo tempo. Então ele tem que aprender a frear a mente dele, a pensar no agora,
mais do que no futuro, né? E isso vai fazer com que você viva esse processo de santificação, separação daquilo que você fazia de errado e focar no agora, no que você pode ter. Então você não pode ter uma coisa agora, você não vai sofrer por causa disso. Sofrendo por causa disso, você vai entrar de novo no estado de ansiedade, e talvez depressão e tudo mais. Então veja, primeiro a verdade, entender o que é o pecado, ou entender a raiz do problema, que é o pecado geralmente para todos os problemas. Depois, buscar o perdão ou a reconciliação. E terceiro, evitar aquilo que provoca esse problema em você. Essa é a primeira verdade que eu aprendi estudando o manual do Conselheiro Cristão do Jay Adams. Isso está aqui no texto? Está no livro? Não, tá não. Tá, eu cheguei a essa conclusão meditando no que o Jay Adams escreve, beleza? É isso que eu consegui desenvolver. O segundo ponto do livro, que eu aprendi até recentemente e que me levou a pensar muito sobre o que eu espero das pessoas, é que geralmente nós temos uma perspectiva muito negativa do nosso próximo. Nós olhamos para alguém que está em pecado e temos uma perspectiva de que ele nunca vai melhorar, ou de que vai ser muito difícil ele se salvar ou ele melhorar. Essa perspectiva negativa, ela causa alguns problemas em nós e no nosso próximo também. O primeiro problema é que a gente demonstra não crer de fato que o Espírito Santo pode mudar as pessoas. E isso é contrário à palavra de Deus. Nós precisamos acreditar que o Espírito Santo pode mudar alguém. Cara, e por mais óbvio que possa parecer, é difícil de constatar isso, né? As pessoas geralmente acham que, como aquela frase, né, velha frase, pau que nasce torto nunca se endireita, né? É uma frase antiga, mas que trata... É uma comparação com a árvore, por exemplo. Se a árvore cresce torta, ela não vai se endireitar mais. Pau que nasce torto nunca se endireita. Mas não é assim nos nossos problemas. Deus pode mudar as pessoas, Deus pode salvar as pessoas. Então, alguém que está sofrendo hoje com ansiedade, no meu caso, ou depressão, ou alguém que está sofrendo com a pornografia, a gente precisa entender que Deus pode mudar essa pessoa. E o fato de sermos muito negativo causa um outro problema, além da incredulidade, um outro problema. Qual é o problema? O problema de não investirmos muito porque a gente sabe que a pessoa não vai melhorar. Veja bem, se você topa com um parente seu que está viciado em álcool, né, ele é viciado, é cachaceiro mesmo, por achar que ele nunca vai mudar, você não investe tempo nele. Por achar que ele nunca vai melhorar e largar o álcool, você nem tenta ajudá-lo, entende? Então, veja bem, a nossa perspectiva negativa do nosso próximo faz com que nós não ajudemos corretamente o nosso próximo. E isso faz com que ele piore mais e que a nossa incredulidade seja comprovada, porque a gente não fez nada para mudar. Então é como se você estivesse cavando um buraco para tentar achar água, e já que eu não achei até agora, eu vou parar de cavar, entendeu? Sendo que o correto é continuar até sair água. E geralmente nós somos negativos. Isso é algo que a gente tem que aprender e colocar em prática. E aí? Faltou alguma coisa para colocar aqui? Eu ainda estou no início da leitura do Jay Adams, tá? Eu estou na página 43. E isso que eu li é só um pedaço do que eu tenho aprendido. No próximo livro eu vou falar sobre a masculinidade do crente 2024 e 2025. E talvez esse vídeo só venha no ano que vem, não sei. Eu vou tentar até fazer antes, mas talvez ele fique para o ano que vem. Mas enquanto isso, você já tem duas coisas para pensar. A raiz de todos os problemas e o tanto de força que você se empenha para ajudar alguém de verdade. Será que estamos empenhados de verdade a ajudar o nosso próximo? Ou será que estamos empenhados de verdade a nos ajudar também? Eu tenho certeza que isso é complicado para a maioria de vocês, para mim também é, mas nós não podemos desistir. O restante desse conteúdo fica nos comentários. Você coloca no comentário para ajudar, você vai me ajudar e vai ajudar também alguém que pode estar passando por problemas, tá bom? Fique com Deus, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, eu até esqueci de pedir isso para vocês. Você pode se tornar membro do canal para colaborar com o canal também, e fique ligado porque vai vir outros vídeos aí. Durante a semana
semana tá saindo uma série de estudos antigos do canal, e no ano que vem vou entrar com tudo, com conteúdo novo para vocês. Tchau, tchau.